Valendo. Fala, galera. Boa tarde? Bom dia ou será que é boa noite? Não sei, eu tô tentando voltar aqui com o meu... Cara, esse bordão já foi, cara. Eu sei. A gente vai trabalhar nisso, pessoal. Gente, começando mais um episódio aqui do Café com Logística. Hoje, uma pauta... Mesa cheia aqui no podcast, pra gente falar um pouco sobre operações logísticas com uma certa cuidado, uma certa... algumas atenção dificuldades, maior, né? Com certeza, produtos que todos já viram, né? A gente tá aqui com o pessoal da Porto Belo, com a Angélica e com o Matheus. Gente, se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho a atuação de cada um. Seja a tua vivência em logística, Angélica, como um todo, tua vivência em TI, Matheus. Fique à vontade para se apresentar aí para o nosso público. A gente está fazendo essa pauta com o pessoal aqui que é cliente da Lincros, principalmente porque é um cliente muito parceiro aqui nosso e um cliente que utiliza basicamente todas as soluções do portfólio da Lincros, por conta de ter uma operação logística muito vasta, né, com diversos desafios, diversos pontos que necessitam de automatizações, então vai ser um pouco em torno disso a pauta também, né? A gente está aí com o Matheus para falar um pouco da parte de TI. E, gente, como eu disse, se apresentem um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais do nosso papo, fiquem à vontade, as câmeras ali são nossos amigos, eu também fico nervoso, então fiquem à vontade, tá, pessoal? Legal. Bom, turma, então, primeiramente agradecer, né, pela participação aqui no Café com Logística. Isso é muito importante para nós, principalmente estar aqui eu e o Matheus representando o Porto Belo, né? Eu me chamo Angélica, trabalho na empresa Porto Belo já há 13 anos, né? 10 anos no setor de logística, tá? Temos aí participado, né, de alguns projetos bem importantes, bem legais. Eu acho que essa participação aqui, né, é muito importante para nós poder trazer para as outras empresas o que para nós deu certo, né, e principalmente os desafios que a gente ainda tem. Legal. Obrigado, Angélica. Beleza. Meu nome é Matheus Rossetti, então eu trabalho na área de TI. Hoje eu tenho um cargo de Squad Leader, tenho um time que trabalha junto comigo. A gente basicamente atende as demandas da logística hoje dentro da Porto Belo. Estou na Porto Belo já está indo para quase 2 anos. Legal. Então eu acompanhei desde o início do projeto, toda a implantação. A gente construiu bastante coisa legal aí para fazer rodar o projeto dentro da empresa. E acho que é uma boa oportunidade de trazer isso um pouco, sair de dentro da casinha lá da TI, trazer um pouquinho isso para fora. Acho que tem bastante coisa para a gente contribuir aí. Falando um pouco das personas que já participaram aqui conosco, de todas as pautas, acho que é a primeira vez que a gente está tendo alguém só de TI, então vai ser legal a tua contribuição dos desafios, de como que é receber essas demandas da área de negócio e tal, né? Porque a gente ouve muito a logística reclamando da dificuldade, de como era, de como foi, de como tá, mas a gente não consegue enxergar um pouco da dificuldade que a TI também tem quando chega esses projetos na mesa, de debater, integração, analisar todos os contextos possíveis, né, que a gente sabe que a TI precisa fazer. Não, legal, pessoal. Para o nosso público entender um pouquinho mais, até acho que agora a gente vai focar um pouco mais em você, Angélica, para falar um pouco da questão da operação logística da própria Porto Belo, né? Como eu comentei no início do nosso bate-papo, né? É uma operação logística complexa, né? Por conta de, atender o varejo como um todo, magazines, lojas próprias, de forma vasta, né? Brasil afora. Porém, o produto de vocês tem algumas particularidades. O peso é muito alto, a sensibilidade, né? De pisos, porcelanatos e tal. Então, cara, como que foi, assim, as principais dificuldades que você sempre teve, como tu comentou, 10 anos atuando na logística da Porto Belo, né? Quais foram, como que foi o processo de estruturar muita coisa, sempre considerando a característica do teu produto, do teu negócio, né? Então, compartilhar um pouco com o pessoal, né? Com certeza, nossos ouvintes talvez não tenham uma operação do tamanho da sua, né? Mas ter isso como referência, com certeza vai ser muito valioso para eles, né? Então, falar um pouco desse cenário, as dificuldades e tal. Legal, vamos lá. Bom, eu acho que nos últimos anos, né, a gente teve um avanço muito grande na área de transporte, né? Hoje, a gente trabalhava com fornecedores, né, que terceirizavam a contratação com agregados, enfim. E nos últimos anos, a gente decidiu,
né? E vamos para o mercado, vamos trabalhar com empresas que têm frota própria, que têm uma equipe CLT. Por quê? Nosso maior desafio hoje é a gente manter a experiência do cliente que ele teve lá na loja até a entrega, né? Sim. Então, nós hoje a gente prestamos muito atenção na hora de selecionar um fornecedor, né? Se ele vai atender as características do nosso negócio. Como você falou, a questão dos nossos produtos, né? Hoje a Porto Belo aí tem um portfólio de produtos de grandes formatos, né? Lastras, então cada vez mais aí os clientes estão optando por esses itens, né? Por esses formatos. Hoje a gente tem, por exemplo, produtos em 60 por 3,20, né? Então, imagina aí o nosso desafio de fazer essa entrega no consumidor final na ponta. E eu tô pensando no peso de uma caixinha desse produto. Exatamente. Então, a gente tem todo um trabalho de capacitação, temos uma equipe focada em qualidade, que pensa desde o desenvolvimento da embalagem, como que a gente vai fazer o transporte desse material, como que a equipe interna vai fazer a separação desse produto para que a gente não tenha uma avaria, né? Então, todo esse processo ele é bem elaborado aí por um time estratégico focado em capacitação e treinamento, tanto com nossa equipe interna quanto externa. Deixa eu te perguntar, até conhecimento mesmo da operação. Normalmente, os pedidos que o consumidor final compra, ele vai comprar na loja, ele tem o mostruário. O estoque, ele fica na loja ou ele costuma ficar com vocês e a entrega sai de vocês? Eu acho que sai de vocês por conta da preocupação que vocês têm direto, né? Isso. Hoje a gente possui 5 centros de distribuições, né? Legal. Onde a gente tem um estoque avançado aí que a gente procura manter nossos itens de curvar sempre em estoque na nossa unidade para a gente trabalhar aí com o menor prazo possível na entrega, né? A gente tem uma área de DRP que fica ali diariamente fazendo toda uma análise, qual é o item que eu tenho que ter no meu estoque, o que a gente precisa priorizar a produção. Para ter uma ideia, no último ano, o nosso atendimento imediato, ele teve assim, uma representatividade positiva muito alta, né? Porque a gente está focado em entregar o que o cliente de fato está indo na nossa loja física, né? Procurar e nós fazer a entrega aí no menor prazo possível. Então, a gente tem toda uma equipe estratégica por trás disso para garantir essa eficiência operacional. É muito interessante porque a gente não imagina Cara, olhando assim, não, Porto Belo vai lá, faz a entrega, mas a grande equipe, toda a organização por trás disso tudo é muito importante, né? Muitas vezes, eu acho que isso que é o mais interessante, o mais rico da nossa conversa, é entender como que funcionam essas coisas por trás, onde a gente não tem tanta visão assim, né? Não, e até um ponto que eu realizei agora no bate-papo é que... Normalmente, como que funciona o processo de distribuição? Eu vou na loja, eu compro o produto e levo para minha casa. Tá ponto. O trabalho da logística convencional é entregar até naquele ponto ali, que é a loja, né? O de vocês não, eu vou até a loja, compro, e a minha experiência é de esperar ela chegar lá na minha casa, né? Ou na minha obra, ou independente. E quando a gente tá falando de obra, o cara tá querendo isso pro quanto antes possível, porque... Qual que é o lead time de vocês? -2. Porque às vezes o cara tá indo comprar porque o pedreiro passou pra ele que tinha que comprar tanto, faltou, como sempre falta, tem que correr pra entregar pro cara ter o que fazer, assim. Então acho que é bem interessante. Exatamente, assim, um dos pontos, né, que a gente também teve um grande ganho nos últimos anos é o nosso modelo de contratação, né, o nosso modelo de negociação com o nosso fornecedor. A Porto Belo hoje, né, a gente até brinca, quem é o nosso chefe? Hoje o nosso chefe é o cliente. Ele está no centro, né? Então a gente fez algumas ações onde a gente determinou, né, assim, vamos pagar mais caro, mas a gente preza pelo nível de serviço do cliente. Vou te dar um exemplo. Fizemos uma venda para uma região que eu não tenho volume. Hoje o nosso modelo de negociação ele é dedicado e exclusivo para entregas Porto Belo. Então eu não dependo do meu fornecedor estar compondo carga, né, dependendo de um outro cliente para a gente garantir aquele lead time que a gente vendeu na loja e prometeu para o cliente. Né? A gente hoje tem toda uma roteirização, a gente assumiu a estratégia do transportador, hoje nós roteirizamos, nós agendamos, né? Então hoje a entrega Porto Belo, a gente antes de ir na casa do cliente, a gente faz o contato.
Né? Ó, você pode receber tal dia, quem vai ser o responsável pelo recebimento, qual a dificuldade que tem no ponto de entrega. Então, toda essa experiência, esse nível de serviço que a logística entrega, é o que muitas vezes o cliente procura quando ele vai numa Porto Belo Shop fazer uma compra do produto Porto Belo. Isso é um grande diferencial, né? Eu acho que é o que o mercado busca, é isso que a gente acabou de falar, cara. Agilidade, uma empresa que está preocupada com isso, acho que é o mais importante. Cara, quantas coisas tu compra na internet que chegam de qualquer jeito, e a gente está falando de algo que é muito frágil e que precisa ser cuidado da melhor forma possível. Olhando para esse cenário de roteirização, de todo esse processo, qual que é a dificuldade hoje para colocar uma nova transportadora, encontrar uma transportadora no mercado para colocar e atuar junto com vocês, né? Eu acho que até a pergunta, além de qual a dificuldade, como que é o processo, né? É como que foi a aceitação, né? Como tu comentou, vocês hoje se preocupam muito até com a capacitação do fornecedor, né? De vocês para transportar os produtos de vocês que têm diversas características. Como que foi a aceitação, né, nesse processo? Isso foi uma virada de chave? Isso foi acontecendo naturalmente? Como que aconteceu, Angélica? Está acontecendo naturalmente. Legal. Né? É um momento que a gente ainda vem trabalhando em algumas unidades. Né? A gente hoje ainda não tem um portfólio 100% de fornecedores com frota própria, né? Mas a gente está trabalhando, esse é o nosso objetivo. Tá? A aceitação do fornecedor, ele entendeu que para ser parceiro da Porto Belo, ele precisa se adequar aos nossos critérios de processos e níveis de serviço. Né? Então, um exemplo. Hoje, quando a transportadora ela vai fazer o carregamento na nossa unidade, a gente avalia. O motorista, o ajudante está uniformizado, está utilizando os EPIs, a frota está em uma condição que, de fato, vá representar a Porto Belo. Então, são algumas preocupações que a gente está trabalhando muito forte na logística, no setor de transporte. Legal. Então, hoje já é algo que muitos fornecedores que tinham parceria conosco no passado, hoje eles já não batem mais na nossa porta. Porque eles já sabem que hoje eles não estão mais preparados para trabalhar e montar uma parceria com a Porto Belo. Então, isso vai acontecendo naturalmente, né? Vocês puxaram a régua, quem não acompanhou, infelizmente, não tá apto a transportar. Legal. Trazendo um pouco pro mundo, assim, Lincros, agora falando um pouco de Lincros no geral, como que vocês enxergavam isso antes? Como que foi todo esse processo de escolher uma solução, de trazer uma solução para dentro da Porto Belo, né? E quais eram os maiores gaps que vocês encontravam antes? Agora a gente está falando de uma transformação geral, né? Cara, eu vou roteirizar, eu vou colocar... Isso já era previsto antes da Lincros entrar? Ou foi, cara, eu acho que com a Lincros a gente encaixa isso? Até complementando, né? De novo, a tua pergunta. Foi uma virada de chave. O cliente é o nosso patrão, né? Como tu comentou. Esse modo de vocês pensarem aconteceu e, cara, eu vou precisar de uma solução para me adequar a esse modelo? Ou, cara, a gente tem uma solução que vai nos permitir ter esse posicionamento? Entendeu? Legal. Vamos lá. Porto Belo, né, nós da logística, a gente era muito carente de informação de dados. Tá? Então, em 2020, a gente começou a falar em ter uma ferramenta que gerenciasse toda a nossa cadeia integrada de transporte. Né? Desde roteirização, pátio portaria, auditoria e pagamento, track, todo o nosso processo logístico. Tá? Quais eram as nossas dificuldades? Nosso fornecedor que roteirizava. Né? Então, o que acabava acontecendo? Ele roteirizava o nosso volume de acordo que a nossa roteirização se adequasse à frota dele. E não a frota dele se adequasse à nossa roteirização. Né? Então, assim, isso foram alguns pontos que a gente avaliava e decidimos. Não, faz sentido a gente trazer toda essa estratégia para dentro de casa. Vamos procurar uma ferramenta que tenha essa eficiência, né? Que a gente consiga, de fato, trazer aí um ganho de produtividade com sinergia, ganho de lead time, né? Porque hoje todo o nosso planejamento, tem uma entrega no interior de São Paulo.
ok, o que eu tenho em carteira? Qual é o nosso rodotrem que está chegando na nossa base, que a gente tem um pedido aguardando a locação, que eu já consigo alocar, entregar junto. Então, assim, foi muito positivo. Então, quando a gente decidiu ir para o mercado e procurar uma ferramenta que nos suprisse de todas essas necessidades, a gente pensou, de fato, em ser uma ferramenta completa. Né? Hoje, o que a gente ainda não realiza, né, dentro do sistema Lincros é o nosso agendamento, que hoje a gente até estava conversando. Quando vocês vão nos apresentar esse módulo de agendamento? Porque isso para a gente é muito importante. Né? Sim. Hoje a gente não sai da base com nenhuma entrega para o consumidor final se não estiver agendado com ele. Tá? Entendi. E vamos lá, agora trazendo um pouco pro lado do Matheus também, né? A gente até tem uma pergunta na pauta de, cara, como que foi os problemas na implantação, né? Foi uma... a ferramenta da Lincros atende todas as etapas, né? Temos um deverzinho de casa aí, pessoal. Como que foi a chegada do projeto? Você participou da validação desde o início? Você já tinha uma sinergia com a área de negócio? Como que foi, Matheus? Encarar um novo projeto de TI, um projeto grande, né? Que envolve múltiplos fornecedores, envolve diversas frentes que teriam bastante impactos, né? Chegou para mim na etapa que já estava escolhido o projeto, né? E era assim, avaliem agora o que precisa fazer para que a gente consiga ter fazer isso funcionar. O grande ponto positivo era uma única ferramenta que já atendia grande parte do nosso last mile e gestão toda do transporte. Então, isso a gente... Beleza, temos que fazer essas integrações, mas sabendo que é um único fornecedor. Então, tem um mesmo modelo de integração para todas as etapas que eu preciso fazer. Então, isso traz uma facilidade, porque onde tu constrói uma integração, sei lá, para o embarque, é muito parecido para uma outra do CTE ou da fatura, né? Então, isso foi o que nos deu uma velocidade nessa construção e a gente conseguiu entregar muito rápido também. Então, veio o projeto, beleza, entendemos, precisamos o quê? Vamos precisar contratar algumas pessoas, vamos ter que estruturar, vamos desenvolver em que linguagem, como é que vamos fazer, que segurança a gente tem que ter dessas informações. E aí, para desenvolvimento, né? Para ti, receber o projeto de um fornecedor apenas facilitou bastante. Já teve o trabalho que a Angélica fez também com o apoio de outras pessoas também de TI, de já trazer mais limitado, né? É esse fornecedor aqui, a gente já entendeu, já tinha nos pré-requisitos lá algumas coisas que precisava ter de integração também, né? Sim. Então, isso veio para nós já mais mastigado, assim, então foi mais tranquilo até para conseguir construir isso, né? Certo. Legal. Cara, a gente tem... Agora é curiosidade mesmo, tá? A gente até conversava um pouco antes. A gente tem a visão um pouco do TI, quando a gente está falando de projetos, quando a gente fala de uma área mais comercial e logística, que geralmente pode ser o cara que trava um projeto, que não vai para frente. Na tua visão, Matheus, o que pode travar um projeto? O que poderia fazer, isso daqui não vai para frente? Quais são os pontos que a gente precisa ter cuidado na hora de estar avaliando uma solução e colocar um projeto dentro da empresa? Tem esse ponto daqui, é a integração, é a segurança. Como que tu enxerga isso? E muitas vezes, né, tá validando soluções, tem um interesse. Como que eu vou chegar pro meu coordenador de TI, pro meu gestor de TI, né, com um projeto desse, o que te ajuda, né, a direcionar um pouquinho melhor, né? Eu acho que, complementando até a pergunta do Diogão. A resposta não é tão pequena assim, né? Vou tentar, de repente, quebrar em algumas etapas aí pra gente ver o que fica mais interessante, né? Eu acho que teve uma etapa nessa início, antes da TI entrar, que foi a construção dos fluxos de todos os processos que a gente queria... Eu entender o to be, né? O que a gente quer... Isso que eu estou fazendo dentro do Lincros, o que tem que gerar lá no meu ERP. Porque a partir dali é que fica mais fácil a gente ter uma avaliação, né? Chutar um exemplo aqui, né? Tô aqui dentro do Lincros, no sistema
gerando uma fatura e quero que volte para o RP e gere uma nota fiscal. Talvez isso já não seja uma coisa tão fácil, né? Sim. Mas beleza, tem a fatura aqui no Linkus, quero que integre pro módulo de fatura do RP. Beleza, as informações já são mais condizentes, né? Então, essa etapa do to-be, ela ajuda muito, até para a área de negócio entender o que realmente ela quer, né? Beleza, tô com a fatura e tenho que gerar uma fatura do outro lado. Tô com o CTE, tem que gerar o CTE do outro lado. Então, isso facilita bastante, porque daí qual é a dificuldade nossa na hora de construir? As informações que estão sendo disponibilizadas são as informações que o RP precisa para gerar aquela fatura, aquele CTE, escriturar, né? Então, acho que essas são o ponto principal, assim, que a gente ganhou muito em agilidade, era ter essa visão, a clareza do que onde teria que chegar a informação de um lado para o outro. Mapeamento bem claro para você conseguir focar, né, nesses desenvolvimentos. Isso. E é uma etapa que não é tão rápida de fazer, né? É uma etapa que é trabalhosa, porque daí tem que pensar em cada uma das etapas o reflexo disso, onde vai refletir, por que vai refletir e qual o resultado, porque depois fica mais fácil, né? A gente constrói a integração e olha lá, beleza, no to-be, lá no fluxograma está dizendo que tem que gerar tal coisa. Gerou, opa, já passamos por uma boa etapa, sim, né? Sim. Então isso ajuda muito. Mas uma coisa que eu acho que ajudou muito no projeto, até para a gente ter um resultado legal dentro da Porto Belo com a Linkus, não foi só a TI ficar a nível de construir a integração, né? A gente fez uma parceria com a área de negócio, então a gente tem recursos do meu time junto com os recursos do time da Angélica trabalhando juntos. Sim. Então a gente vai para uma implantação, vai pessoal de TI, vai pessoal de negócio, e não tem assim, eu sou de TI, eu não mexo no cadastro. Ou o cara de negócio, eu não defino isso aqui porque é de TI. Não tem. A gente montou uma equipe muito boa que trabalha muito bem junto, e aí a gente tem segurança. Hoje a gente deixa pro nosso pessoal ir nos CDs, a gente sabe que vai implantar, a gente hoje já consegue implantar nos CDs sem a ajuda da Linkus. Perfeito. Então a gente... As viradas fica sob a autonomia de vocês 100%. mesmos. A gente usou só no primeiro CD. No segundo a gente pegou um pacotezinho de horas para ter um respaldo caso tivesse alguma necessidade, né? Mas a partir dali hoje a gente faz toda a implantação, treinamento, tudo com o nosso time. Então a gente tem um conhecimento hoje bem grande em algumas pessoas dentro do time que conseguem fazer isso, né? Cara, eu acho que, até complementando, trazendo um pouco, essa parceria, olhando assim de fora, depois que o Matheus trouxe, ela é muito importante. Essa sinergia entre negócio e TI. Porque, como eu comentei antes, tem alguns momentos que a própria pessoa da logística enxerga o TI de dentro de casa como um possível problema. Então, acho que a conexão Porto Belo foi ter tido essa aproximação tão grande que gera essa sinergia que faz o projeto ser tão produtivo assim, gerar tantos ganhos, né? É isso aí. E eu acho que um ponto que eu acho que é legal também comentar a gente teve toda essa parceria com a área de negócio, a gente consegue fazer as implantações, mas a gente construiu muita coisa hoje do lado do RP que automatizou muitos dos processos também. Porque hoje a gente faz muita coisa legal lá no TMS, muita coisa automatizada, mas quando batia no RP... agora tem que entrar e digitar tudo na mão. Não adiantou nada eu ter tudo um lado bonitão aqui, fazendo automatizado, quando chegava no outro lado que a contabilidade ia olhar. Como a gente a Porto Belo é uma empresa que está na bolsa, então tem toda uma questão contábil que a gente tem que ter um cuidado especial. Então, quando batia ali, tem que continuar num nível igual, né? Então, hoje o nosso trabalho é muito mais... pegar as informações da integração e fazer com que tenha uma automatização também do outro lado. Manter o ritmo, né? Porque senão o cara pega a área de auditoria de pagamentos de frete, né? Dentro do TMS tem muita coisa automatizada que tu consegue já bater o olho e ver qualquer divergência. E daí quando isso ia pro RP, tinha que entrar lá, selecionar, clicar em 4, 5 botões, validar valores. E daí, perdia uma boa parte de tudo que o projeto estava entregando quando batia lá no RP. O RP é porque RP é difícil. Sim. Mas tem como melhorar ele. A função também, dele é gerar um nível de controle alto, né? Então você vai ter que passar ali por diversas formas para ficar da forma correta, né? Isso aí. Então esse mesmo da auditoria de frete, hoje, quando a
alguém da equipe lá da Angélica clica em integrar para o RP, ele já vai no RP, integra a escritura, já caiu na contabilidade, ninguém mais nem olha o RP. Então a gente já deixou tudo um caminho liso até escritório. Eles olham só as exceções. Deu um erro lá, porque atua só no que não deu certo, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com esse projeto, assim, de não só pensar ali, beleza, precisa fazer essas 2, 3 integrações, mas o que mais a gente pode fazer do outro lado para melhorar o processo. melhorar o processo, né? Cara, que legal. E agora a pergunta que o povo quer ouvir, Angélica. Foi assim fácil que nem ele tá falando, convencer o meninão? Ou foi muito difícil? Como que foi integrar esse time assim? Pô, vou ter que botar alguém... Tô recebendo, né, pro meu time de logística o time de TI. Vocês já tinham esse relacionamento? Como que foi? Ou foi tudo novo assim pra vocês? Não. Eu acho que desde o início do projeto, né, a área de negócio ela ficou responsável em ir para o mercado selecionar os fornecedores. Né? E quando a gente decidiu, acho que esse aqui se encaixa, vai atender as nossas necessidades, a gente conversou com a equipe de TI. Agora fazem uma análise técnica de vocês e avaliam quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Entendi. Né? E uma cultura que a gente tem muito forte na Porto Belo, né, é a integração dos times. Legal. Né? Então, a gente vai fazer uma implantação na nossa unidade. Vai a equipe do Matheus, né? Vai lá, vai conhecer a operação, vai entender qual é a peculiaridade de uma região, de um CD para outro. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem a nossa unidade do CSA, né, que é o nosso CD de Pernambuco, que a gente opera com 4 hubs. Né? Então, assim, tem toda uma complexibilidade diferente da nossa unidade de São Paulo, né? Que por ser a nossa hoje unidade de maior volume, mas não tem nenhuma operação com o hub. Né? Então, assim, a gente tem hoje uma integração, um relacionamento com a equipe, tem um clima muito legal. Né? A gente está... vamos virar agora o TMS no Nordeste, né? Lá no nosso CD de Pernambuco. O clima está entrosado, a equipe toda entusiasmada para ir fazer acontecer. O time da unidade muito engajado em querer ver a ferramenta rodar, porque sabe que tem muita coisa nova, tem muita coisa para conhecer, automatização de processos, enfim. Então, acho que isso a gente soube construir muito bem, né, Matheus? Essa interação entre área de negócio e TI. Legal. É muito importante que a gente muitas vezes não vê essa... A gente está querendo promover aqui logística e TI, univos. É a união dos povos, pessoal. Não, legal. Eu acho que, como eu comentei, né, a gente nunca teve uma pauta exclusivamente como time de TI, né? E é importante, né? Porque é o que tu comentou, né? Beleza, a gente construiu um sonho da operação logística, a gente tem muita coisa automatizada aqui dentro. Como que as outras áreas vão receber isso, né? Porque tu tá falando de uma integração, logística terminou, agora começa o financeiro ali. Então, a tua função ali dentro é integrar ainda mais esses times, continuar o papel que vocês fizeram na área de negócio mesmo, né? É bem isso, porque daí... a gente acaba saindo um pouco só de atender a logística, porque daí tem que atender o financeiro, porque daí ele olha, mas tá chegando tudo aqui, mas não dá pra dar uma automatizada aqui. Exato. Não dá pra ser mais fácil. Mas o da Angélica tá bem legal lá, né? Daí vai gerar, mas eu acho que é um movimento bem benéfico para a empresa como um todo, né? Sim. Eles tiram um pouco daquele mito, não dá para mexer aqui no RP. Dá um pouquinho mais de trabalho, tem que mexer, então, trabalhar um pouco mais, mas aí faz com que vem da logística, mas vem afetando já outros processos também. Não, que é bem legal ter esse feedback de como que foi a estruturação de um projeto mesmo, né, com as áreas envolvidas, né? E, gente, vocês já comentaram, né, utilizam a plataforma da Lincros como um todo, né, tiveram a resolução de diversos pontos, né? A escolha da Lincros como solução, voltando lá para a primeira pergunta, né, ajudou a vocês conseguirem manter o nível de serviço de vocês e até aumentar a capacidade de estar tudo dentro de um ecossistema, uma plataforma apenas, possibilitou visões que antes tu não tinha, né, Angélica?
cara, será que o meu lead time está impactando na minha contratação? Todas essas informações que você consegue hoje ter com uma plataforma que te atende de ponta a ponta, né? A chegada do Linkros te ajudou a conseguir ainda mais esses pontos? Como que foi essa... Opa, agora tu comentou, a gente era muito carente de informação. Cara, agora eu tenho informação. Como que tá sendo esse novo momento, né? Vocês comentaram, estamos virando aí unidade por unidade e tal. Legal, eu acho que um benefício de a gente ter entrado com o sistema de transportes é também a questão de ter que seguir o processo. Né? Então, hoje, quando a gente olha, visita as nossas unidades, tá? Até aqui convido vocês, se quiserem conhecer, tá? Queremos. A gente está à disposição. Produção, tem como só fazer essa agenda daí? Para visitar, porque hoje o nosso processo ele é todo amarrado, né? Então, desde o momento que a gente faz a roteirização, que a gente encaminha a ordem de coleta para a transportadora. Então, um exemplo, né, que eu comentei até anteriormente, uma carga que eu poderia encaminhar um toco, às vezes eu encaminhava 2, 3 quartos. Por quê? Porque a minha estratégia estava na mão da transportadora. Sim. Hoje não. E o custo aumentava. Exato. Então, assim, hoje quando eu roteirizo para ela um toco, eu não tenho um toco. Você pode carregar com 2, 3 quartos. Mas eu vou pagar por um toco. Mas eu vou te pagar um toco. Perfeito, né? perfeito. Quando a gente fala de compliance, né, hoje a gente tem uma central de auditoria de pagamentos, né? Então, a gente centralizou, a gente padronizou. Né? Então, isso também eu acho que é um ganho bem grande do sistema, né? Que automaticamente essa centralização na nossa matriz, ela faz com que a gente sempre volte a olhar os processos que aconteceram anteriormente à auditoria de pagamento. Né? Um outro ponto que a gente trouxe uma eficiência, falando um pouquinho do nosso armazém, é que hoje, quando a gente desce a demanda para a nossa operação, a gente já desce a demanda por veículo. Né? Então, assim, eu já roteirizei. Já que eu programei, né? Já sei que vai ser aquele veículo daquele perfil com 5, 6 entregas. Então, quando a nossa equipe operacional vai separar, ela já separa em um único stage, um único percurso. Então, fica bem mais fácil tempo de carregamento, tempo do veículo em pátio, conferência, vários pontos. E eu acho que é legal conectando nisso. Hoje o roteirizador nos dá uma sequência lá que aquele veículo vai ter que entregar, né? Isso volta para o nosso RP para gerar a demanda para o CD separar os produtos já naquela sequência também. Legal. Sim. Então o cara vai separando e botando na sequência que ele vai carregar no caminhão de noite. Então fica tudo conectado ali para que se um dia o roteirizador da Linkros parar de funcionar, a gente fica sendo como mandar demanda lá para nossa operação. O bônus tá tudo conectado, né? Tudo casado. Ninguém tá separando um produto lá que não sabe para onde vai, né? Tá vindo lá porque vai ser a terceira já tá, inclusive, entrega. na ordem que eu preciso alocar dentro do veículo. Isso né? aí, já tem lá que daí tem que colocar na DOCA 2, porque a tal hora vem o veículo da placa tal, com o motorista tal, buscar. Aí tá tudo isso já numa cadeia de informações ali que vai até o fim, né? Legal. Cara, que legal. Legal. O controle, é aquela que a gente fala, a visibilidade e o controle total da operação, né? Realmente saber, cara, o passo a passo do que vai acontecer. E a Angélica comentou uma fala, né, que a gente vivencia muito na área comercial de ouvir o pessoal, não, mas eu resolvo isso aí no Excel. Beleza. O Excel, ele aceita tudo. Ele o papel aceita tudo, né? Porém, quando eu encaro isso, eu crio um certo problema para minha operação, porque eu tenho que me adequar ao processo. Se fugir disso, cara, é uma exceção, eu vou ter que trabalhar na exceção e isso vai ser apontado, né? Então, o ganho que tu deve ter tido isso financeiramente falando é muito alto, né? Cara, vai dar mais trabalho? Vai, mas financeiramente está compensando, né? Você trabalhar com essas restrições que você mesmo criou do processo, né? Assim, quando a gente fala de algumas restrições, né? Por exemplo, hoje, se a gente for olhar o nosso fluxo nas nossas unidades, falando aí de um período de 12 meses atrás, hoje a gente reduziu o lead time. Né? Então, assim, toda essa eficiência, ela trouxe muito ganho de nível de serviço. Beleza, trouxe um ganho financeiro, eu acho que isso é consequência. Né? A gente olha para isso, a gente trabalha assim, né, para ter uma redução de custo, com certeza. Né? Eu acho que toda empresa faz esse trabalho.
Mas é muito naquilo que eu falei para vocês, que como o cliente ele é o nosso chefe, a gente sempre olha para o sistema pensando assim, pô, o que a gente pode fazer aqui diferente que vai garantir que esse produto chegue íntegro na casa do cliente, legal. né? Sim. Um outro ganho que a gente teve muito positivo com a ferramenta é o tracking, né? A gente acompanhar lá de forma online onde é que está o veículo. Às vezes o cliente nos liga, né? Porque o nosso cliente, ele, né, classe AA. Então, às vezes o cara é um médico, um juiz, pô, não vou estar na minha casa o dia todo. Então, vocês podem me ligar uma hora antes. A gente tem um time de monitoramento, né? Que antes a gente até chamava de time de ocorrência de entrega, né? Então agora é um time de monitoramento. Eu acho que a grande sacada disso foi antes a gente atuava depois que a coisa acontecia. Agora né? é Agora a gente tá trabalhando preditivo, online assim, ali, né? né? Tá, às vezes vai atrasar a entrega, já dá para ligar pro cliente e avisar que vai atrasar. Então mudou aquela coisa assim de fazer o depois para antecipar ou fazer online ali, né? No momento que tá acontecendo. Não, legal. E como tua fala, né? O teu cliente com certeza percebeu isso, o cliente tá mais satisfeito, né? Eles estão recebendo esse retorno. E imagina, tá indicando pro cara do lado, cara, comprei na Porto Belo, os caras me ligaram uma hora antes falando que ia atrasar meia hora. Exato. Cara, que tipo de visão que tu tá entregando pro teu cliente final? Legal. Absurdo, né? São alguns diferenciais que hoje a logística Porto Belo oferece para o cliente. É muito naquilo que eu comentei para vocês no início, né? Esse é o nosso desafio hoje. A gente manter a experiência do cliente até a entrega, né? O cliente que vai na nossa loja, claro, ele busca um produto de qualidade, um produto diferenciado, um produto que ele sabe que, só vou encontrar numa franquia Porto Belo Shop, né? Mas é o nosso desafio dar continuidade dessa experiência para ele, né? Porque se ele for lá, comprou um produto de qualidade, enfim, se a logística não for um serviço que a gente oferece para ele, que atenda a expectativa dele, né? Toda aquele encantamento. Obrigada, Matheus. E o produto de vocês, normalmente ele tá ligado pro cara, eu vou fazer isso na minha casa. E cara, olha como é um sonho, né? Que é legal. O ponto que o Matheus comentou, quando a gente faz capacitação com a nossa equipe de entrega, né? A gente também tem uma equipe aí que vai nos CDs, faz capacitação, treinamento. A gente fala muito isso, né? Pra equipe. Turma, a gente entrega sonhos. A gente não entrega revestimento. A gente entrega sonhos. Porque quanto tempo aquele cliente ficou planejando ter um produto Porto Belo na sua casa? Cara, vai ser assim, eu vou receber meus amigos aqui, Exato. Legal. A gente tem entregas do nosso produto Lastras, né? Então a gente também faz o serviço de içamento, né? Então, quantos arquitetos dão feedback? Pô, meu cliente está super ansioso para a logística ir lá fazer o içamento da peça lá no 28º andar, enfim. Então, assim, é toda uma experiência que está ali envolvida com o negócio, que com certeza vai fazer com que ele nunca esqueça a experiência Porto Belo. Sim, legal. Isso é muito importante. Cara, a gente fala muito sobre experiência. Experiência do nosso cliente, cara. Isso vai fazer ele comprar de novo, vai fazer ele nos indicar e vai fazer com que ele lembre. Cara, toda vez que ele olhar para casa dele, toda vez que ele vislumbrar alguma coisa, cara, isso veio da Porto Belo. Eles me ajudaram em uma parte do meu sonho. Acho que isso é muito importante. Voltar a comprar, né? Tudo isso é um fator de decisão Com que certeza. a tua operação, que o trabalho de vocês está entregando para a companhia como um todo, né? Gente, tô muito animado com esse bate-papo. Acho que foi bem legal, principalmente por conta de trazer essa visão de... Acho que grandes pontos, né? Do atendimento ao cliente, de as dificuldades para implementar um projeto, como a sinergia entre áreas beneficiou todo, né? Eu acho que deu uma visão bem legal para o nosso público. E por ter dado essa visão bem legal, a gente chega no momento mais esperado aqui, os brindes. Então, vamos lá, um brindezinho aí para vocês, relacionado a café, né? Porque a gente está aqui no Café com Logística e todo mundo bebeu água. Vocês viram, né? Ninguém bebeu cafezinho hoje. Cada brinde tem um nomezinho. Cada brinde tem um nomezinho, desculpa. Que a produção não avisou antes, pessoal. Produção. E tem um M, deve ser Matheus, né? Não deve ser Angélica. Gente, muito obrigado.
pela presença de vocês. A gente fica bem feliz, principalmente em receber clientes aqui conosco. Parceria com vocês só tende a crescer, a gente fica bem feliz com isso, né? Querem deixar uma mensagem final, deixar um contato de LinkedIn e tal? Fiquem à vontade, a câmera é de vocês. Mas, de novo, agradecer a presença de vocês, foi bem legal. A pauta, eu acho que deu uma visão bem legal da estrutura do projeto, de como foi os desafios, e a gente está bem feliz aí com o contato de vocês. Cara, muito entusiasmado. Cara, eu gostei muito, sabe? Aquele anseio de, cara, como é que foi, como é que tá acontecendo. Eu acho que foi muito legal. Obrigado pela presença de vocês. Com certeza a produção vai marcar uma visita a Porto Belo, conforme fomos convidados aqui. Mas é isso, deixa um recado final. Quiser, o meu LinkedIn e tal, me sigam lá. Para mais dicas de logística. Arrasta pra cima aqui. Como implantar um TMS, arrasta para cima, TI 10. Eu queria aproveitar, me encontra no LinkedIn lá, mateus.rossetti. A gente tá precisando de bastante gente para a área de TI, então tem bastante vaga lá. Legal. Me procurem lá, a gente pode trocar uma ideia também. A gente está num momento de expansão da área de TI dentro da Porto Belo. A gente está aí com 70 pessoas, a ideia é chegar a 150 quase. Caraca, então, a gente que tá massa. num momento bom aí, tem bastante vaga legal. Então, me procurem lá que serão bem encaminhados. Ótimo. E aí, ó, pessoal, podcast, informação e empregos aqui conosco. É isso aí. Bom, meu contato é Angélica Camargo Orsi no LinkedIn. Turma, agradecer de novo pela oportunidade. Eu acho que foi um bate-papo bem enriquecedor, né? E no que a gente puder ajudar outras empresas que queiram conhecer um pouquinho do nosso negócio, da nossa logística, a gente também tá à disposição, porque eu tenho certeza aí que a gente vai ser case. Pra notícia negócios, feliz aí. Pessoal, produção. Tá gravado. TMS, né, Matheus? Projeto de sucesso. Legal. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu, turma. Gente, agradecer vocês aí por estar conosco mais uma vez nesse cafezinho aqui com o pessoal da Porto Belo. A gente quer deixar nossos contatos, né? Nosso e-mail, cafécomlogística@lincros.com, para sugestão de pauta, sugestão de convidado. Se você é um convidado interessante como esses aqui, escreva pra gente. Siga a gente nas redes sociais, né? Produção. Café com Logística. Café com Logística, @café com Logística. E o @wearelincros também, né? Então, para conhecer um pouquinho mais aqui do nosso dia a dia, né? E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.